Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do nosso aprofundamento curricular, hashtag quem divide multiplica, falando aí ainda sobre populações em índices. Eu sou o professor Osmar, estarei com vocês aqui trocando aquela ideia, conversando bastante com vocês sobre esse tema. Você que está aí na segunda série do ensino médio, sempre muito bem-vindo, estudante, professor e todos que nos acompanham aqui para mais essa aula, mas essa discussão, vamos dizer assim, essa troca de ideias. Reitero aqui a importância de você sempre assistir a aula e, se possível, colabore com a gente, divulgando e replicando todo esse material que está disponível aí para vocês no repositório, tá bom? Então faça um bom uso dele, repito, replique, converse com seus colegas, troque uma ideia sobre esses conteúdos, sobre essa matéria, sobre essa troca de informações que a gente faz com vocês, sempre baseada no material de apoio no mapa, tá ok? Então, bom aproveitamento aí de tudo que a gente fala, bom proveito de todo esse conhecimento que a gente tenta trocar, né? Não é produzir, nem mandar goela abaixo, não é essa a ideia, não. Muito pelo contrário, é trocar com vocês ideia, trocar com vocês conhecimento e deixar sempre vocês à vontade para participarem, né? Conversando com a gente sabe que essa aula é gravada, tá aí no repositório para vocês, mas existem formas aí de entrar em contato com a gente e conversar, trocar ideia, mandar sugestões e aprimorar o trabalho que a gente faz para vocês, tá ok? Então vamos começar com a estrutura que você já conhece. Falamos aí do população em índices, estamos na atividade integrada 2 e o desenvolvimento, segunda aula, tá ok? Aprofundamento curricular, estamos aí no hashtag quem divide multiplica, unidade curricular de número 1, os números também importam, né? E o componente curricular, o população em índices, trabalhamos aí de forma integrada com ciências humanas e sociais aplicadas e matemática e suas tecnologias. Então, a ideia e o foco da aula de hoje é ainda trabalhar aquela tabela, né, que está disponível ali no mapa. A gente vai mostrar um pouquinho para vocês, vamos falar um pouquinho da aula anterior, ok? E fazer um estudo dessa tabela, trocar informações, analisar criticamente as informações e os dados que essa tabela disponível aí no site do IBGE fornece para a gente, tá ok? Então essa é a ideia. Olha o material, a capa do material que a gente sempre utiliza, né? O mapa, estamos aí na área de ciências humanas sociais aplicadas, arte e matemática. E ainda o aprofundamento curricular, o hashtag quem divide multiplica. A gente extrai essas aulas, produz essas aulas em cima, né, com o material disponível do mapa, material de apoio ao planejamento e práticas do aprofundamento, tá ok? Componentes curriculares, já se acostumaram com isso? Sim ou não? São quantos? 5, né? Então dá uma olhadinha aí. O nosso primeiro é população em índices, tá ok? O segundo aí, trabalho, política e pensamento econômico. Ainda reflexões sobre o poder do contrato social às redes. Temos ainda demografia, investigação das populações humanas e finalizando as mudanças sociais, demografia e trabalho. Aparece um pontilhadinho ali em destaque, o que a gente trabalha e conversa sempre com vocês, que é o população em índices, né? Que aí direciona muito o trabalho, né? O material que tem no mapa para ciências exatas, né? Especificamente aí o estudo estatístico, estudo de populações, estudo de dados, né? Coeficientes, índices, taxas, enfim, a gente vai trabalhando esses conceitos aí devagarzinho com vocês até se criar toda essa associação. Beleza? Tá ok? Então, apresentamos para vocês ainda também o quadro integrador. Esse quadro integrador está disponível aí no mapa, mas isso aí é um recorte que a gente faz, tá ok? E aí o que a gente tem? Estamos na atividade integrada de número 2. E o população índice, nesse caso aqui específico da atividade integrada 2, a ideia é que ele identifique alguns indicadores sociais, alguns só, tá? Alguns indicadores sociais e representam em número determinado grupo de pessoas e sua condição socioeconômica. Você vê que a gente fala muito sobre essa questão socioeconômica. Por quê? Porque ela está interligada aí com o nosso componente curricular, o população em índice, e vai mais além, né? Ela entra especificamente aí no estudo estatístico, na análise de dados, análise de informações, né? Análise de uma forma crítica. Então a gente poderia
dizer assim, existem as duas partes, né? Então, perceba que as informações, os dados, a tabela, ela vem num contexto muito das ciências humanas mesmo, né? Bem interessante. E aí o que a gente faz, né? A gente pega todo esse conceito aí, essas construções das ciências humanas e acaba o quê? Acaba utilizando nas aulas de matemática, especificamente aí em conceitos estatísticos. Tudo bem? Então, é isso. Vamos falar um pouquinho sobre os indicadores, a gente já vem falando sobre isso aí há algumas aulas, né? Então a ideia é reiterar mesmo, né? Então, sempre na aula atual, a gente vai pegar um pedacinho lá da aula anterior para fazendo o quê? E construindo uma escada, né? Vamos chamar assim de escada de conhecimento, né? Que sempre precisa o quê? De vez em quando você precisa descer um degrau. Tá, ok? Então é aquela ideia, exatamente. Para você subir um, às vezes você tem que descer dois. Então volta lá, poxa vida, avançou, não sei do que se trata. Aí você volta lá nos conceitos anteriores, estuda mais um pouquinho, aí sim, aí você sobe com eficiência, sobe com qualidade. Tudo bem? A metáfora, né? Uma comparação, mas é bem isso mesmo. Às vezes a gente precisa retornar, né? Descer uns degraus, tá? Para depois ter que subir com mais convicção, subir com mais firmeza, né? Isso é a produção do conhecimento, é assim mesmo, tá ok? Vamos falar dos indicadores? Então, para a nossa aula de hoje, nós extraímos informações e dados estatísticos associados ao indicador social renda média dos trabalhadores, tá ok? E aí o que a gente vai fazer? Nós utilizamos os dados extraídos lá do site do IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, indicado pelo mapa. Então está disponível lá no mapa, naquele link ali, naquela página lá da internet, tá ok? Então qualquer dúvida você acessa, vai lá no site especificamente, ou pode entrar também direto lá no site do IBGE e ir filtrando as informações que são bastante interessantes. Falei na última aula, né, que o site do IBGE é extremamente importante, extremamente confiável para fins de pesquisa, mas assim, é só uma opinião também, é bem difícil de navegar. Você encontrar uma informação específica ali, você tem que passar por muitas etapas, por muitos filtros, né, e no decorrer desses filtros aí você vai aprendendo coisinhas, né? Você pega uma informação, ela acaba sendo interessante, acaba sendo relevante, e aí você faz uso, utiliza aí quando menos você espera. Tudo bem? Olha lá, então. Mas o que são os indicadores estatísticos? Esse textinho aí estava na aula de ontem também. Indicar sugere um caminho ou rumo a seguir, ou seja, ele aponta algo, tá bem? Bom, de maneira abstrata, né, os indicadores estatísticos conduzem a informações que têm por objetivo final uma análise crítica, e aí entra as ciências sociais, né? Uma análise crítica de dados e sustentável numericamente, aí é matemática. Tá? Veja como as questões aí, elas acabam se integrando, e é esse o objetivo mesmo. É, portanto, uma forma de medir e avaliar determinadas tendências, focando no seu objeto de estudo. Veja que se estuda tendências, né? Não se estudam certezas. É interessante essa complexidade de tudo quando você analisa, né? Porque são tendências, né? E tende a algum lugar, né? Mas tender não significa uma certeza. Tender não significa, né, que aquilo de fato vai acontecer, tá? Então, vou voltar lá, né? Então, portanto, uma forma de medir e avaliar determinadas tendências, tá? Medir e avaliar. Então é muito importante. Significa aí que no decorrer do caminho pode haver mudanças naturais, não é? Como que essas mudanças elas podem acontecer? Poxa vida, professor, como que isso vai acontecer? É o Estado, é política. Entendeu? Então, no caso aí específico, né, quando a gente está falando aí da questão do trabalho, falamos ontem também um pouco sobre a ideia de ocupação e desocupação, trabalho, emprego, desemprego, enfim, aquele conceito da aula de ontem, né? Existe uma tendência de aumento, existe uma tendência de queda, existe uma estabilidade, como a gente mostrou ontem lá na tabela, né? Tem os indicadores. Mas a ideia é a seguinte, quem tem o poder de intervir, né, e alterar essas tendências, vamos dizer assim, é o Estado.
né? Então, a partir de políticas públicas, né, o Estado intervém, tá? E aí eu não estou falando o indivíduo que representa o Estado, estou falando o Estado como uma nação, né? Então, o que acontece? Ele intervém para que haja o quê? Para que haja uma mudança, né, em benefício, em prol aí da população. Essa é sempre a ideia, né? A gente falar de taxas de desemprego, né, crescentes aí é muito sério, né? Então, são coisas que, assim, que quem tem o poder de mudar, né? Cada um de nós faz a nossa parte, é lógico, mas é algo que está muito além dos CPFs, né? Vamos dizer assim, das pessoas individualmente, tá? É algo que transcende, que vai muito além, né? E quem tem o poder de fazer todas essas mudanças e a capacidade é o Estado brasileiro, como a gente bem sabe. Tá ok? Aparece um gráficozinho ali embaixo, né? Bastante interessante, né? Na simplicidade é interessante, né? Ele é bastante simples, é um rascunho de um gráfico, mas ele traz uma ideia legal, né, do que são esses indicadores estatísticos, que eles acabam variando, né, muito. No caso ali existe uma tendência de aumento, tá ok? Mas teve queda aí no meio também, tá? É só dar uma analisada, beleza? Ok, então. Temos alguns indicadores bastante conhecidos de vocês, tá ok? E aí a gente descreveu alguns deles. Alguns indicadores são sociais, ok? Bastante comuns, né? Hoje em dia, né? Toda essa questão muito comuns. Os indicadores econômicos aí que estão associados a questões financeiras, né? A questão do mercado financeiro, do dinheiro, investimentos, né? Essa coisa toda. Existem aí os socioeconômicos, né? Que é uma mistura dos dois primeiros, são diferentes, né? Falar indicadores sociais, indicadores econômicos, distintamente, eles vão estudar um determinado setor. Quando você fala indicadores socioeconômicos, né? Existe a integração desses dois indicadores aí, gerando um terceiro, né? Que é o socioeconômico, bastante complexo, bastante atual também, tá ok? Na nossa praia, vamos dizer assim, a gente pode ir lá para os indicadores educacionais, tá? Então a gente tem alguns aí que apontam como anda o nível da educação, como anda o nível da escola. Então esses indicadores são muito utilizados para quê? Para políticas públicas de educação. Então a gente vê aí que o objetivo, quando se analisa esses indicadores, é analisar como está a educação, né, que nível ela está, ok? E a partir daí traçar políticas públicas de melhora da qualidade desse produto que o Estado oferece à população. Tudo bem? Ainda temos de saúde, né? A retórica é a mesma, tá? Tudo que eu falei para educação serve para a saúde, tá ok? Então, é um indicador muito importante, né? São gargalos, assim, muito complexos, né? Para se lidar, mas, né? Estão aí para serem estudados, serem analisados e, lógico, né, serem melhorados sem benefício de todos, ok? E ainda existem indicadores de desempenho, né? Indicadores de desempenho muito associado aí a parâmetros para analisar performance. A performance não é a performance física só, né? Também é. Tá? Então existem indicadores aí, principalmente você tem esses atletas de alta performance aí, de alto nível, que trabalham mesmo no esporte, são profissionais do esporte, então eles são avaliados, né, todos praticamente aí todos os dias para dar o melhor de si. E essa tecnologia, né, de análise desses desempenhos, aí a gente está falando de desempenho físico, né, dos atletas mesmo, né, e até a própria questão orgânica deles, né, é fácil essa análise para saber o nível, a condição que o atleta se encontra, né? Então são muito importantes, tá? Nesse conceito todo, né? Então, às vezes acontece a análise desses dados, dessas informações aí, elas evitam lesões graves, né? Você já deve ter ouvido falar aí desses estudos que são feitos com atletas profissionais, né? Então, existem programas de computadores específicos, né, que fazem essa análise de desempenho físico, né, do indivíduo, né? Então, ela tem parâmetros ali, e esses parâmetros eles acabam determinando qual é o limite físico daquele atleta, até onde ele pode ir, até onde o corpo dele
corpo dele suporta. Para um leigo parece fácil, né? Parece que soa moleza, tá? Mas não é assim não, tá? É bem complexo. Mas é isso, tudo bem? E aí o que acontece? Vamos lá trabalhar a questão das informações numéricas indicadas na tabela. A seguir, elas fazem referência a empregados e empregadores. Olha, que interessante, né? Para as pessoas que estão na força de trabalho, são consideradas algumas características em relação à sua ocupação, seja no setor público ou seja no setor privado. Bom, com relação aos empregadores, leva-se em conta se existe ou não um CNPJ. Vocês vão perceber na tabela que vai aparecer daqui a pouco para vocês, mas ela foca muito nessa questão, com CNPJ ou sem CNPJ. Mas o que é CNPJ? É o amigo irmão lá do CPF, ok? Só que, veja, ele serve para as empresas, né? Então, cada indivíduo, a gente brinca, né? Que você tem um nome de batismo, você tem um RG e você tem um CPF, ok? Que é o cadastro de pessoa física. Sim, você é uma pessoa física, eu sou uma pessoa física, tá? Por isso que nós temos um CPF. Existe um cadastro também, um cadastro nacional, tá, para as empresas. Não? Então o Estado precisa saber quantas são essas empresas, quem são essas empresas, que ramo elas atuam, pessoas trabalham nelas. Então o que acontece? Quantas pessoas trabalham nessa empresa? Qual que é a renda dessas pessoas? Quantos empregos essa empresa oferece? Esse CNPJ oferece? Ele contribui com impostos? Então veja, é uma questão muito ampla, né? Então eu gosto daquela máxima filosófica lá que diz assim, só sei que nada sei, né? É mais ou menos isso. Quanto mais você aprende, quanto mais você navega aí nesse mundo do conhecimento, mais você descobre que você não sabe nada. É bem isso mesmo, tá ok? Então temos aí o CNPJ, o famoso Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, tá? E o que acontece? Se a empresa, né, ou o empregador, ele tem um CNPJ, isso lhe dá a condição de fazer um registro em carteira do funcionário. Muito importante. Por quê? Porque o registro em carteira, ele formaliza o trabalho. Ele formaliza o emprego. E na hora que ele formaliza, o que acontece? Ele dá direitos trabalhistas. Dá deveres também, professor? Claro. Sem dúvida, tem muitos deveres também, mas, né, a carteira assinada lhe garante direitos trabalhistas muito importantes, né, como a gente sabe aí no decorrer da vida das pessoas, né, seja na rotina, quando todo mundo está com saúde é uma beleza, tá? Mas, por exemplo, um direito dele é assistência à saúde, né, é direito aí, por exemplo, quando ele se afasta do trabalho, tá, a receber também. Por conta do quê? Por conta do seguro que existe aí, né, se a pessoa fica doente ou não. Então é muito importante aí essa contribuição, né? Então a gente vê muito falar aí das perícias médicas, né, que as pessoas sofrem acidentes, enfim. Então o que acontece? É um direito do trabalhador, quando ele sofre algum acidente, ele se afastar do trabalho, continuar recebendo por isso, né? Então é uma lei, então tem que ser cumprida. Então veja, a carteira assinada é um benefício trabalhista muito importante, né, para todas as pessoas, né? A gente fala que é importante para a pessoa, mas veja, quando a gente fala em pessoa, a gente está falando de um pai de família, a gente está falando de uma família, né? Supostamente de alguém que sustenta, ou que mantém outras pessoas. Então é um ciclo complexo de análise, tudo bem? Então essa é a ideia. Bom, e aí o que acontece? Ainda, né, a tabela ela vai descrever numericamente indivíduos que trabalham de forma autônoma ou sem CNPJ. É o contrário também. Mas essas pessoas elas podem contribuir, tá, okay, com a Previdência também, sem muitos problemas, né? Então ela contribui de forma alta. Apesar de não ter o registro em carteira, né, trabalhar de forma autônoma, ela pode contribuir com a Seguridade Social, sim. Beleza? Então o que a gente vai fazer agora? Vamos analisar os dados fornecidos pela tabela? Bora lá então, tá ok? Olha lá o que vai aparecer. Tabelinha bastante conhecida, a gente mostrou para vocês ontem na aula, extremamente informativa,
extremamente informativo, muitas informações, você vai extrair aí informações numéricas muito, muito complexas, né? E o que a gente vai falar aqui é um grãozinho de areia das informações que você pode extrair, tá ok? Provavelmente eu vou esquecer de falar alguma coisa, né? A gente pensa né, nos pontos importantes aí para se destacar na tabela, mas veja, em função da quantidade de informações que ela tem, quase certeza vai deixar de ser falado alguma coisa, ou a gente vai priorizar falar determinadas situações aí que a gente julga serem um pouco mais importantes, vamos dizer assim, tá ok? Vamos lá na tabela, então, né? Deixa eu marcar aqui, vamos pegar uma canetinha, ok. Então o que a gente tem? As informações abaixo, como vocês sabem, elas foram extraídas lá do material de apoio, estão disponíveis aqui no site, tudo bem? O que a gente tem aqui? O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, estamos trabalhando ainda com a PNAD. Professor, o que é essa PNAD aí? A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua. Aqui eu destaco a palavra amostra. Então o que acontece? Pô, não tem condições de perguntar para todo cidadão brasileiro, são mais de 200 milhões aí, né? Considerando a força de trabalho aí, maiores de 14 anos, que é o foco aqui, você vai ter tantos e tantos milhões, então é inviável. Então o que se faz? Essa pesquisa aqui, ó, ela é por amostra de domicílios. Ok? Então, o que é a amostra? A amostra é um pedaço, é uma parte, é um subconjunto de um todo. Então, quando a população, né, alvo de estudo estatístico, ela é muito grande, o que se faz? Se pega uma amostra para fazer uma análise. Então, essa amostra aí, ela generaliza e serve para todos. Existem critérios específicos para se captar uma amostra. Ela não é pega de qualquer jeito, vou pegar tal grupo. Não é assim que funciona. Tá? Então, existem padrões, existem regras para se captar essa amostra para ela ser o quê? Para ela ser significativa. De repente, você pega uma amostra de um ponto qualquer ali, entendeu? Vai apresentar esses dados, tá? E eles não têm relevância nenhuma porque a amostra ela não é significativa, tá ok? Bom, então o que a gente tem aqui, né? Falando de amostra, e aí borracha, então pegar a borracha toda aqui, apagar tudo. Tá? Então o que a gente tem aqui? Temos o movimento, né? Quando ele fala movimento, ele fala movimento dos números, né? Desses dados, das porcentagens. Então esse movimento aqui, quando ele cita movimento, o que é? É a tendência desses números, tá ok? Então aqui, eu não sei se está pequenininho, ele indica a flechinha com uma barrinha, ele indica estabilidade. Tá ok? Aqui, ó, para cima, naturalmente indica que os números, né, que cresceram, e para baixo, naturalmente indica que o quê? Que houve uma queda, que houve uma diminuição. Tá ok? Então é isso. Aqui existem informações importantes, né? Os indicadores para a população de 14 anos ou mais. É importante essa questão da tabela, e não só da tabela, quanto dos gráficos. Quando você faz uma análise disso aí, você bateu o olho, você tem que saber do que ela está tratando. Então, quem lê toda essa introdução aqui antes dos números, ele já vai saber que esses números aqui, tá? Eles estão tratando do quê? De uma pesquisa por amostra, tá, okay? Que foi no Brasil, que os indicadores aí, eles fazem referência a pessoas com mais de 14 anos aí na força de trabalho, tá ok? Existem tantas e tantas outras informações, ó, a divulgação foi em maio de 2021 e ele faz o quê? Ele faz uma análise de trimestres aí em relação a quê? A janeiro, fevereiro e março de 2020, ainda outubro, novembro e dezembro de 2020, janeiro, fevereiro e março de 2021, tá ok? Então veja que aqui ele faz uma análise, tá ok? Do primeiro extremo lá, do primeiro trimestre de 2020 até o primeiro trimestre de 2021, passa-se um ano. Tá? Então é essa a ideia mesmo, né? Se captar esse período. E no meio aí ele faz uma análise de quê? Ele faz uma análise desse período intermediário. Tudo bem? Então é isso. O que se tem aqui? Eu destacaria duas situações. Primeiro, aqui ele vai trabalhar os indicadores em relação aos empregados, ok? E aqui em relação aos empregadores. E aí tem toda uma descrição acerca dela, né? Então veja, se a pessoa é empregado, ok? E aí veja, ela está lá no setor privado, exclusive o trabalhador doméstico. O que é esse exclusive, né? A gente fala tanto de inclusive, né? Inclusive é incluir.
E o exclusivo é fazer o quê? É excluir, tirar ele do cálculo. Então aqui o empregado no setor privado, você não está contabilizando o quê? O trabalhador doméstico, ok? Aquele que trabalha lá na casa de família, tal, ou até mesmo na casa dele, não. Esse não está sendo computado, ok? Então ele acaba o quê? Ele acaba excluindo. Como eu já falei aqui, a gente tem, desculpa, tem os valores, tá, ok? Numéricos, tá? Então aqui você tem um índice aí de 61.742, tá? No primeiro trimestre de 2020, lá no último trimestre de 2020, esse número cai para 56.934 e lá no primeiro trimestre de 2021 ele cai, tá? Para pouquinho mais de 56 mil, tá? E aí o que acontece? Você analisando essa questão, não dá para ficar olhando toda vez o número, né? Então nem essa é a ideia. Então acontece aqui, ó, a situação aqui, ó, você pode afirmar que houve uma situação de quê? Houve uma situação de queda. Aqui ele trabalha com a diferença em relação a quê? Ao último trimestre, tá? De 2020, então ele faz uma comparação entre o trimestre de 2020, o último trimestre de 2020 com o de 2021, tá? Olha lá, tá vendo? Aqui, ó, a análise dele. E aqui ele faz uma análise de quê? Em relação ao primeiro trimestre de 2020, ou seja, quando se passou um ano. Quando você analisa esses números aí, o que acontece? Veja, aqui, ó, quando ele fala, houve uma variação, esse VAR em porcentagem, é a variação, o quanto ela caiu em termos percentuais, ou seja, 1,6% de queda. Ah, parece pouquinho, né, professor? Mas não é pouco não, porque se você for analisar aí, a gente está trabalhando com um universo de milhares de indivíduos, milhares de pessoas, ok? E aí o que acontece? Você vê que existe uma tendência realmente de queda que elas convergem. Aí, surpreendentemente, você vai analisar um ano depois, você vai dizer, poxa, você já tinha caído em 6 meses, né, em relação à comparação de 6 meses, quando você compara com um ano, aí o negócio ficou pior ainda, né? Houve uma situação de queda muito significativa, olha lá, uma diferença de mais de 5.700, tá, ok? E aqui, ó, perceba que percentualmente é notório, né? Então aqui você tinha uma diferença, deixa eu apagar, você tinha uma diferença aí, você tinha uma queda de 1,6%, olha lá, tá vendo? Aqui, ó, um ano depois, essa queda já foi para onde? Para mais de 9%, ou seja, uma queda bastante significativa. Toda vez que você fala em porcentagens, números pequenos, né, porcentagens pequenas, elas são relativas, porque ela é pequena em relação a quê? Em relação à amostra. Então, se você tem números muito grandes, a gente não está falando de nada pequeno. Tudo bem? Aí faz a descrição numérica ainda, né, desses indivíduos que têm carteira assinada, os que não têm carteira assinada, e a análise aí começa, né, perceba que existe uma tendência muito grande aqui, até o empregador aqui, ó, tá vendo? Ó, deixa eu puxar aqui, ó, até aqui, ó. Veja, olha esse intervalo aqui. Veja que discrepância numérica aí entre esses dois períodos. É muita variação. Olha, tá vendo? Olha os percentuais aqui de aumento, ó. Menos 9, menos 11, 10, 12, 17, 18, 17. E aqui, ó, veja como esses valores eles foram aumentando, ó, em relação ao primeiro trimestre de análise aqui, ó. Um ano depois, como esses números pioraram. Então, fazer essa análise, ter essa visão aí é fundamental para você apresentar dados significativos, né? Então, é muita coisa, tudo bem? Ok, e aí acontece, aqui a gente está falando do setor privado, existe a mesma descrição aí para os indivíduos que estão no setor público também. Em contrapartida, nós temos aqui os empregadores, e aí acontece, tá? A gente já falou do CNPJ sem CNPJ, e os números são apresentados, e ainda os indivíduos que trabalham por conta própria, e que podem ter CNPJ ou não. Existe a descrição numérica deles também, inclusive as situações e as variações, inclusive percentuais, tá ok? E ainda lá na última linha ainda, né, faz referência ao trabalhador familiar auxiliar, né, aquele indivíduo que está lá na sua casa contribuindo lá, mas de repente ele é formal ou não formal, mas ele contribui, tá ok? Está fora lá em relação aí do setor público. Tudo bem?
De maneira geral, é isso. Muita informação, como vocês percebem. Então, a gente procurou, de alguma maneira, resumir e orientar você na análise desses dados. Tá bom? Faça uma leitura bem atenta em relação a essa tabela e todas as informações que aparecem lá, tá ok? Nosso diretor está colocando o QR Code para você fazer a análise. Muito importante para a gente. Eu fico por aqui. Um abraço, obrigado a toda a equipe de produção, pessoal das Libras. Valeu e até a próxima.